Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com a segunda meditação sobre esta cena tão bonita dos discípulos de Emaús. O Evangelho diz, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Jesus caminha com eles e não o veem. Discretamente vai ao encontro deles, anda junto deles e os escuta com paciência e carinho. Espera, deixa-os falar porque quer que tirem fora do coração tudo o que os oprime. Depois, vai colocar nos seus corações em trevas o sol nascente do alto, este sol de que falava o pai de João Batista, que é Cristo, que veio nos visitar, como dizia Zacarias, pai de João Batista, veio nos visitar, iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Jesus, comentava São José Maria, caminha ao lado daqueles dois homens que perderam quase toda a esperança, a tal ponto que a vida começa a parecer-lhes sem sentido. Compreende a sua dor, penetra em seus corações, comunica-lhes um pouco da vida que nele habita. Em outra meditação sobre este Evangelho, São José Maria comovia-se. Jesus no caminho, Senhor, és sempre tão grande, mas tu me comoves quando te abaixas a seguir-nos, a procurar-nos na nossa diária roda viva. Senhor, concede-nos a ingenuidade de espírito, o olhar límpido, a cabeça clara, que permitam entender-te quando vens sem nenhum sinal externo da tua glória. Vamos agora refletir um pouco sobre nós e o caminho da nossa vida. A primeira luz que temos de tirar desta nossa meditação é convencer-nos de que Jesus sempre faz conosco a mesma coisa que fez com os dois discípulos de Emaús. Ele sempre vem ao nosso encontro. Mesmo quando temos os olhos vendados, Ele quer caminhar todos os dias conosco e procura aproximar-se de nosso coração, ainda que demoremos anos a abrir-lhe a porta. Esta é a grande maravilha da fé cristã. O amor de Deus sempre nos precede. Antes de que nós viéssemos ao mundo, o Filho de Deus já tinha dado a sua vida na cruz por nós. Achou que valia a pena derramar por nós todo o seu sangue. No Calvário, Jesus viveu ao pé da letra o que poucas horas antes de morrer tinha falado aos apóstolos na última ceia. Como o meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. São palavras que são também para você, para mim. São João, que esteve junto de Cristo na última ceia e na cruz, escreverá com emoção no fim da vida, sendo quase centenário: Deus é amor. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Vamos agora perguntar-nos, e eu? Também nós temos muitas vezes, como aqueles dois discípulos, os olhos vendados. Senão não divagaríamos entre tantas incertezas, sombras e penumbras, meio cegos, duvidando sobre o sentido da vida. Qual é a venda nos olhos que se interpõe entre Jesus que nos procura e nós que andamos sem rumo? É a nossa falta de fé.
no seu duplo sentido. Ignorância religiosa, às vezes um triste analfabetismo cristão, e, em consequência, falta do conhecimento e do amor necessários para confiar em Deus e abraçar os seus caminhos. Os 2 discípulos, como muitos dentre nós, não tinham entendido o mistério da redenção de que Deus falara bem claramente no Antigo Testamento. Por isso, para eles a cruz foi, como diz São Paulo, um escândalo e uma loucura. Jesus, como veremos daqui a pouco, os libertou dessa cegueira. Vamos continuar ainda com São Lucas. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes dias? Ele perguntou: o que foi? Os amigos conversavam sobre o que aconteceu com Jesus na Sexta-feira Santa. Agora não o reconhecem e, por isso, perguntam quase comicamente ao próprio Jesus: tu és o único que não sabes? Quando nos falta a luz da fé, as nossas tragédias, como a eles, ao mesmo tempo que nos enchem de dor, provocam-nos uma inconsistência que beira o ridículo. Só tu, o protagonista de tudo, não sabes o que aconteceu contigo? É o que eles dizem a Cristo. Jesus faz-se de ignorante e retruca: o que foi? Quase se adivinha o esboço de um sorriso de bom humor nesta pergunta de Jesus, desse bom humor humano e divino que se capta em quase todas as cenas da ressurreição de Cristo. O que foi? Aí, Cleofas rasga o verbo, como se diz, ou melhor, rasga o coração, e deixa extravasar toda a sua amargura. E diz: o que foi? O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos, referiam-se a Pedro e João, como se lê no Evangelho de João, alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, não o viram. Mais uma vez, a falta de fé, unida ao preconceito, os faz beirar o ridículo e até afundar nele. Pois, na verdade, as santas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, Salomé, foram as primeiras que tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado em pessoa e de lhe ouvir palavras de confiança e de carinho. Mais ainda, Jesus fez delas as primeiras testemunhas e embaixadoras da verdade da ressurreição, perante os apóstolos e os discípulos refugiados cheios de medo no cenáculo. Agora vamos parar por aqui e vamos continuar na próxima.